Uma boa tarde a todos do IMB Nacional, na pessoa do desembargador presidente, que hoje não pôde estar presente, está em sessão no TRE, e também do vice-presidente nacional, desembargador Roberto Guimarães. E então eu estarei presidindo esta palestra designado pelo IMB, pelos seus presidentes e vice-presidente, e justamente em um dia e com uma coincidência muito feliz, porque a palestrante ela é de Brusque, da minha cidade, uma jovem advogada de primeiríssima linha, assino embaixo, e toda Santa Catarina, o meio judiciário de Santa Catarina assina embaixo. Ela é pós-graduada, está fazendo também mestrado em Perúdia, na Itália, e muito destacada, diretora do curso de Direito aqui de Brusque, da nossa universidade, e ela tem sempre se destacado na área jurídica, empresarial, comercial e civil. E em breve também no direito marítimo, pelo que já ouvi dizer, né? Então, nós teremos a doutora Pedrini, que falará sobre a inteligência artificial. E antes de transferir a palavra, eu gostaria de registrar que eu estou vendo aqui a presença de uma advogada lá de São Francisco de Assis, lá perto de Alegrete, Uruguaiana, que é a doutora Jéssica Salbego. Seja bem-vinda, doutora Jéssica, que sempre nos acompanha. Então, eu tenho o grande prazer de passar a palavra para a professora e doutora Pedrini para sua palestra. Olá, boa tarde. Não sei se conseguem me ouvir e me ver bem, acredito que sim. Para mim é uma grande honra estar aqui novamente com o MB. O MB é um parceiro já de longa data, né? Já fizemos eventos juntos, eventos aí a nível nacional, com um grande número de palestrantes de grande gabarito. E para mim sempre é uma honra, uma alegria esses convites que eu recebo, né, do desembargador presidente, todos os desembargadores, especialmente do Rio de Janeiro, né, que estão sempre capitaneando, mas aqui no Sul, especialmente o desembargador Prudêncio, com quem sempre tem um bom diálogo, né? Sempre tenho aí boas referências, e ele sempre me estende esses convites, sempre lembra do meu nome quando há uma palestra, quando há um evento, e acredito que essas tratativas sempre são muito profícuas, sempre tem bons resultados, né, doutor Prudêncio? Acredito que esses Perfeito. eventos e essas tratativas, os diálogos, sempre terminam em bons eventos, em boas discussões, que é o meu objetivo aqui. Então, eu vou compartilhar minha tela com os senhores, se me permitem. Eu criei uma apresentação, né? Não com tantos slides, mas para que a gente possa também, é claro, nortear um pouco a minha fala. A inteligência artificial, ela é objeto da minha tese de doutorado. Eu depositei a minha tese há pouco, sobre inteligência artificial e o poder judiciário. Então, agora falta um pouquinho aí da minha estada em Perúdia. Já estive lá um período longo, já fiz basicamente toda a minha grade. No Brasil, toda a minha grade, mas lá ainda falta um tempinho de estada que eu vou finalizar agora neste mesmo mês de outubro. Estou indo para lá dia 15 e finalizarei então esse passo que é o doutorado em Direito em dupla titulação com a Universidade de Perúdia, né? E eu já vou iniciar falando aqui sobre o tema da inteligência artificial. Para mim, eu busquei trabalhar aqui alguns conceitos iniciais. Eu não sei qual que é a proximidade, né, sobre o tema, sobre as discussões atuais dos presentes. Então, eu busquei trazer ali uma miscelânea entre alguns temas mais introdutórios, com algumas preocupações minhas, visando principalmente a discussão e algumas críticas até
com o que hoje se opera em termos de inteligência artificial, né? Vocês conseguem, acredito que ver, né, o meu slide questionando o que é, né, que é inteligência artificial. E pensar sobre a inteligência artificial e desenvolver estudos sobre a operacionalidade, a operabilidade, é um objetivo muito antigo, né? Relembra-se aí o teste de Turing, Alan Turing e seu questionamento. As máquinas podem pensar? Turing introduziu o conceito do jogo da imitação, existe até um filme que eu coloquei no meu próprio slide, né? Ficou conhecido como teste de Turing. E nesse teste, né, ele assim observou uma máquina, a partir do momento que ela conseguisse passar por um humano, né, e outro, né, outro humano na qualidade de avaliador, não conseguir distinguir consistentemente a máquina de um ser humano, então, né, se entendia que a máquina estaria pensando àquele tempo, aí em primórdios, início do século XX. Essa ideia e o famoso teste de Turing foi revolucionário para o período e buscou aí trazer as bases do que a gente chama de inteligência artificial moderna, né? John McCarthy, a quem se dá essa responsabilidade do cunho, né? A quem cunhou a responsabilidade por ter cunhado o nome inteligência artificial, é um professor renomado, professor de Stanford, e respondeu: a inteligência artificial é uma engenharia para criar máquinas inteligentes. Mas ele fez uma excepcional no ponto de vista observação, que essas máquinas, para a época dele, é claro, essas máquinas elas não se observam, elas não se limitam a métodos observáveis biologicamente. E o século XX, além do fomento desses estudos tecnológicos sobre a inteligência artificial, trouxe o embrionário pensamento sobre a utilização dessas máquinas, entre aspas, máquinas pensantes, para a técnica do direito, para a ciência jurídica, né? Começou-se, então, a integrar os estudos da cibernética a fim de facilitar a atividade criativa dos juízes, tá? Então, é o que está até no meu slide, mas hoje eu percebo nas palestras e quando se fala em inteligência artificial, e até lendo alguns materiais, né, em algumas revistas jurídicas online, muito se fala em inteligência artificial, mas por vezes não se enquadra na temática de inteligência artificial. Uma delas é uma confusão que se faz entre inteligência artificial e jurimetria. A jurimetria tem o foco em analisar como que o direito se revela por meio da estatística, né? O direito capaz de afetar aí a relação dos sujeitos, né? As sentenças, os acórdãos, os contratos e as ordens jurídicas produzidas no plano concreto. A jurimetria é apenas um método a quantificar, né, essas ordens jurídicas produzidas. É a utilização da estatística em prol do direito, tá? Para utilizar, então, essas estatísticas no estudo de comportamentos coletivos, tá? Em função das normas jurídicas. E a utilização desses métodos estatísticos permite a análise de fenômenos de litigiosidade, por exemplo, inclusive de litigiosidade repetitiva, né? Para que a gente possa, né? Para que os estudiosos do direito e os integrantes dos tribunais possam, inclusive, fomentar, criar políticas públicas, identificar pontos de congestão do sistema judiciário e que eles possam também sugerir medidas para essas otimizações, né? A fim de resultar uma gestão mais eficiente de recursos judiciais. E quando a gente fala de jurimetria, o resultado das análises jurimétricas, elas trazem o que ao final da minha apresentação eu retomarei, né? Não é uma novidade, eu também não trago isso como que nós temos um país com altíssima litigiosidade. Eu fiz questão de analisar aqui em comarcas muito próximas, né? Até eu trabalho como juíza leiga, estou como juíza leiga na comarca do Continente. Analisei alguns juízos aqui do estado de Santa Catarina e percebi, por exemplo, né, que o 13º juízo da Unidade Estadual de Direito Bancário do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no dia 2 de fevereiro de 2024, em um dia,
né, editou 88 despachos, 3 sentenças e 16 atos ordinatórios. A demonstrar aí 107 comandos direto ou supervisionados pela magistrada titular à época, tá? No dia 6, foram obtidas aí, 75 despachos, 12 sentenças e 27 atos ordinatórios. Em março, né, dia 11 de março, 783 despachos, 40 sentenças e 30 atos ordinatórios. Então, eu fiz isso até ao longo da minha tese de doutorado, em diversos juízos, tá? Justamente para ir de encontro a uma linha que eu também já trouxe do meu mestrado, que não foi em Perugia, na Itália, mas foi na Universidade de Delaware, nos Estados Unidos, de que os assistentes jurídicos e o corpo que está aos arredores aí do órgão julgador, ele não é prescindível, ele é com certeza imprescindível, e se não, a condicionante, né, o grande fomentador das decisões judiciais. E eu trago isso, claro, na minha tese de doutorado, demonstrando a importância de uma análise jurimétrica, de uma análise de uma quantificação, né? Também trago isso como uma forma de verificar a alta litigiosidade e trago isso como o sujeito que injeta no ordenamento jurídico, né, signos jurídicos, porque a decisão judicial também não é tão somente, embora ele que tenha a investidura, também as pessoas que são escolhidas nos gabinetes pelo magistrado, né, pelo magistrado nos cargos de confiança, e aqueles que estão lá lotados a título, né, de concurso público, considerando a depender dos gabinetes, falando majoritariamente em primeiro grau, né? Então, existe em Santa Catarina, aqui falando mais do meu estado, né, um número crescente de entrada de processos judiciais, né? Em 2019, 1.177.000 processos, mais de 1.177.000. Em 2023, isso já estava em 1.421.000 processos, né? Demonstra que nós temos políticas públicas nesse sentido, contudo, as políticas públicas ainda não são efetivas, ou nós temos um fomento e um aumento da alta judicialização no país. Isso é um problema evidente e muito claro. Contudo, a inteligência artificial, ela surgiu como uma alternativa. E por quê? Pensando aí na tragédia dos comuns, que os senhores devem conhecer, não é possível, e os recursos públicos, eles são finitos. Então, nós não temos a capacidade, talvez, pública de investir em mais tribunais, ou investir em uma contratação massiva de juízes e assessores e todo um aparato que incharia ainda mais a máquina pública com gastos públicos, né? De modo que hoje se pensa em outras estratégias que não necessariamente um aumento de quadros para resolver o problema da quantidade exacerbada de processos judiciais, tá? Então, para entrar nesses pormenores da inteligência artificial, eu comecei falando um pouquinho da jurimetria, porque por vezes não é totalmente confundida, mas alguns aspectos da jurimetria são mesclados com a inteligência artificial. E eles podem sim coexistir, mas em significados próprios são dois mundos diferentes, tá? Outro entrave que eu encontro, que está ali no meu slide, é a própria existência do conceito de automação com inteligência artificial. A automação, ela é um processo de utilizar tecnologia e sistema para realizar tarefas e cumprir operações sem necessidade de intervenção humana, tá? Mas a automação, diferente da inteligência artificial, ela executa atividades repetitivas e padronizadas com eficiência e precisão. Existe um conjunto previamente determinado de regras e instruções com o objetivo aí de aumentar a produtividade, reduzir custo operacional e minimizar erros humanos, já que normalmente são atividades aí de repetição que não tem necessidade de um pensar, né? São, por exemplo, reorganizar processos em fila,
ou organizar processos por data de chegada, né? Ou, por exemplo, existem aqui no EPROC, no estado de Santa Catarina, algumas automatizações. Se hoje eu apresentar, se eu opor um embargo de declaração no processo, normalmente já vai gerar a intimação do advogado da parte adversa, se existir, tá? Então, isso é uma automação. Existe um comando prévio dentro do sistema EPROC para que, apresentado a peça embargo de declaração, o sistema automaticamente já gere, porque existe um script prévio que prevê não só o início, mas todo o fim do procedimento, sem que haja qualquer autonomia, né, daquele processamento, para os senhores entenderem. Então, isso também se diferencia totalmente da inteligência artificial, justamente porque ela não envolve escolha autônoma ou inteligente, mas sim ela segue parâmetros e scripts totalmente e previamente estabelecidos pelos programadores e pelos engenheiros que ali fizeram, né? Então, nesse momento, a máquina ela vai seguir um roteiro fixo, tá? Analisar dados, diferente da IA, tá? Que aprende com as experiências anteriores e faz ajuste em suas ações. Então, aqui eu até trouxe no meu slide, né? A ideia, e eu posso compartilhar isso sem problema algum depois com aqueles que fizerem inscrição, ou que eventualmente no final da apresentação eu vou deixar minhas redes sociais, vou deixar o meu site, o meu e-mail. Aqueles que não quiserem ou não puderem fazer a pergunta no chat, podem me procurar tranquilamente nas redes sociais, podem me procurar também por e-mail, que é um tema que está muito fresco para mim, porque eu acabei de escrever aí a minha tese de doutorado. Foram aí mais de 300 páginas só trabalhando essa temática. Então, eu trouxe a ideia aqui de uma automação como processo de utilizar tecnologias e sistemas para realizar tarefas e operações de maneira independente, sem a intervenção humana, né? Mas é uma execução de atividade repetitiva e padronizada, com eficiência e precisão, segundo um conjunto pré-definido de regras e instruções com o objetivo de aumentar a produtividade, reduzir custos operacionais e minimizar erros, tá? O que é diferente de uma inteligência artificial. Mas o que é, então, uma inteligência? Na minha tese de doutorado, né, os meus primeiros capítulos, eu precisei estudar e adentrar a psicologia, necessariamente, porque eu passei, né, iniciei estudando signo, significado, elasticidade semântica, compreensão de texto. Então, é um tema que eu já queria muito tempo estudar, de como, de fato, se dariam as interpretações judiciais, e é por isso que eu acabei pegando o gancho da inteligência artificial, porque hoje ela é utilizada como uma saída para essa judicialização exacerbada e como uma ferramenta de interpretabilidade dos signos dos textos jurídicos. Então, estudando a psicologia, eu tive que adotar uma das correntes de psicologia, que não é a mais certa ou a mais errada, uma vez que ainda há muitas discussões sobre as próprias correntes, mas a teoria cognitivo-comportamental, né? Que tem aí no Pinker, né? Um dos expoentes, e ele diz que a inteligência é a capacidade, né? De atingir objetivos diante de obstáculos, por meio de decisões, né? Que o ser humano toma por meio de suas regras nacionais, né? A inteligência, então, ela sempre foi vista por meio de um regramento, de uma ideia de antropocentrismo, né? Como o homem, como ser humano, a partir, né, sendo o meio e o centro do estudo da inteligência, já que nós desconhecemos, né, algum outro animal ou algum outro ser com o mesmo regramento e a mesma capacidade de raciocínio. Perdão. Então, a inteligência, segundo o Pinker, é a capacidade do nosso cérebro processar as informações como um computador neural, né? A inteligência humana é altamente adaptável e é altamente flexível. A nossa inteligência permite, né, essa aprendizagem com novas informações, com aplicação de conhecimento diferente, né, em diversas situações e tomada de decisão com base em contexto e cultura, né? O processo de aculturamento de cada ser humano, né? E além disso, como está ali no meu slide, a inteligência ela é marcada
pela criatividade, pela inovação, e ela possibilita novas ideias, soluções e formas de expressão, né? E um aspecto fundamental, outro além desses que eu estou trazendo, é a nossa inteligência social e emocional, que inclui a habilidade de entender e responder às emoções dos outros, construir relacionamentos e colaborar de maneira eficaz, tá? Então, o humano, né, o ser humano aqui possui a consciência e a autoconsciência, né, que é a nossa possibilidade de refletir, planejar e tomar decisões complexas. E é nesse ponto que eu acredito que a gente consegue, fazendo já as premissas de divergência, né, com relação a, por exemplo, automação, com relação à jurimetria, entendendo o contexto onde está deslocado, onde está alocada a nossa discussão de hoje, que é um contexto de alta judicialização, que é um contexto de tragédia dos comuns, onde nós não temos uma solução específica para resolver o problema da alta litigiosidade, e hoje busca-se na inteligência artificial uma grande aliada para resolver, nós temos que entender então e divergir. O que é uma inteligência humana? Pois bem, é o que nós falamos aqui. É um computador neural, é essa nossa capacidade enquanto seres humanos de perceber o mundo e de por ele ser aculturado, de refletir, planejar e tomar decisões complexas. E uma inteligência artificial, o que seria? A inteligência artificial, né, numa primeira aproximação, é um conjunto de algoritmos, né, programados de ordem a cumprir objetivos específicos. E o que é um algoritmo, né? São comandos estruturados e ordenados, e esses comandos eles solucionam problemas e desempenham funções específicas, né? Eles constituem aí a essência dos programas de computador, os algoritmos, né? E são operações automatizadas, né? Matemáticas. E a IA, né? Nesse contexto, quando nós falamos de inteligência artificial, mas necessariamente do seu pano de fundo, do seu texto ou do seu tecido, melhor dizendo, acho que a palavra seria o tecido da inteligência artificial, que são os algoritmos, eles são instruções, como se fossem a receita de bolo, numa linguagem digital, processada por um computador. Então, essa linguagem digital matemática, né, é processada digitalmente de acordo com um padrão específico. A inteligência artificial, ela não é necessariamente uma criação do nada, ela não surge do nada, ela não é como um ser humano que nasce em meio a um contexto, percebe e é percebido pelo mundo, tem suas emoções e tem sua formação social, né? A IA é uma máquina, né? Aliás, a IA ela pode ser colocada em um software, né? Ou em um hardware. Ela pode ser colocada em meio físico ou não, e ela se destaca pelo processamento rápido de grandes quantidades e identificação de padrões que normalmente passariam por desapercebido até por seres humanos, né? Um exemplo, a gente fala da era do Big Data, né? Que é uma quantidade, um avolumamento, né? Um volume de informações muito grandes, e hoje você poderia aplicar na vida comum a IA para analisar milhões de transações financeiras em segundo e detectar uma sonegação, e a IA conseguiria com certeza te entregar aí um resultado para isso. Enquanto, né, um ser humano demoraria muito tempo com uma quantidade de erro, aí considerando o cansaço, né, e todos os vieses que estão aos arredores da interpretação humana. É o que também estudo no segundo capítulo da minha tese de doutorado, as heurísticas e os vieses, né, os atalhos e as decisões enviesadas, como que todo o contorno e o entorno influencia, né, e propicia decisões, inclusive dos magistrados enviesadas. Eu trabalho bastante nesse contexto também com alguns estudos do Daniel Kahneman, né, que escreveu um dos livros, né, mais famosos dele, é o livro Rápido e Devagar, né? Que são as formas de pensar, pelo pensamento S1, que seria um pensamento rápido, e pelo S2, que seria um pensamento complexo, mais demorado e aprimorado. Então, a IA
ela vem, né, com essa possibilidade de trazer, e também com a ideia de trazer algo mais rápido, preciso e mais eficiente, né? Sendo aí ideal para tarefas repetitivas ou tediosas, que não é o caso da automação, que liberaria o ser humano, né, e o tempo humano de atividades para atividades mais criativas ou estratégicas, né? Existem aí alguns assistentes que já utilizam IA, por exemplo, para ler spam de e-mail, né? Recomendação de plataformas de streaming já utilizam, né, a inteligência artificial como um início aí para nossa conversa, né? Eu coloquei ali, então, no meu slide, né, até com uma ideia ali de livro, que é Direito e Inteligência Artificial em Defesa do Humano, que é um livro feito pelo Juarez de Freitas e o Thomas Bellini Freitas, né, que pode ser utilizado para quem está estudando esse tema também, como um pano de fundo, né? Existe um livro também que vai nessa linha, que é Direito e Inteligência Artificial, que os algoritmos têm a ensinar sobre interpretação, que é Hugo de Brito Machado II, o autor, né? Existem alguns, e quem está aí estudando ou está com curiosidade sobre os padrões e a inteligência artificial em operação atualmente, pode trocar ideia comigo, que com certeza eu vou mandar muita bibliografia, né? Nessa tela, então, estaria a ideia de uma inteligência artificial como um conjunto de algoritmos, ou seja, um conjunto de processamento matemático de uma receita programada de ordem a cumprir objetivos específicos, né? E algoritmo, que é o tecido da inteligência artificial, uma série de comandos estruturados e ordenados, né? Que solucionam problemas e desempenham funções específicas, tá? Nós falamos sobre a inteligência humana, falamos um pouquinho sobre o tecido da inteligência artificial, que são os algoritmos, e falamos sobre essa extensa capacidade da inteligência artificial de processar de forma mais eficiente e fazendo uma leitura e uma releitura de grande base de dados. Mas a IA não é isso ou apenas isso. Existem duas formas de eu verificar a inteligência artificial, né? E não sei se os senhores já ouviram, necessariamente o que seria uma inteligência artificial fraca ou forte, tá? Mas como que uma inteligência artificial fraca ela se dá? Tudo que nós temos hoje é uma inteligência artificial fraca. Nós ainda não temos inteligência artificial forte. Inteligência artificial fraca é uma operação de sistema inteligente que é apta para desempenhar tarefas específicas. E elas são incapazes de tomar decisões fora do objetivo para qual foram treinadas, né? Ela toma decisões dentro dos parâmetros para o qual for treinada. E um exemplo é uma inteligência artificial treinada para traduzir textos em inglês para o espanhol. Ela não seria necessariamente capaz de traduzir textos do inglês para o chinês, exceto se ela tivesse esse treinamento, né? A IA fraca, ela não pode generalizar o conhecimento que é colocado a ela em áreas que não estão cobertas pelo conjunto de dados treinados, tá? Ela é compatível com uma programação avançada e permite que as máquinas atuem, né, como se elas fossem de fato inteligentes. Elas simulam o pensamento humano em tarefas especificamente programadas. Diferentemente seria a IA forte. Não sei se os senhores já viram o filme, tem até na Netflix também, para quem gosta bastante. O filme Megan, o filme Her. Nesses dois filmes, por exemplo, existe lá uma inteligência artificial forte, tá? Que são inteligências artificiais que tomam decisões inteligentes em diferentes áreas, né? Que são máquinas que realmente seriam capazes de pensar e não somente simular um pensamento, tá? Uma IA fraca, ela joga xadrez, ela te recomenda vídeo, né, com base no teu histórico de usuário, que é muito comum nos celulares, né? Nós fazemos uma busca ou até na internet, normal, nos notebooks, nós fazemos uma busca no Google de um refrigerador. De repente, aparecem lá
diversos anúncios, e isso é inteligência artificial, muito provavelmente recomendando aí produtos, né, com base nos teus dados que estão aí expostos, né? Então, existe aí uma base de dados que ela é previamente programada, né? A possibilidade também de uma inteligência artificial fraca, por exemplo, prever preços de ações, reconhecer sons, e isso existe, né, dentro da ideia de inteligência artificial, como está ali no slide, um escalonamento, né, do que seria a inteligência artificial e o aprimoramento, o refinamento da inteligência artificial para o aprendizado de máquina, que é o machine learning, provavelmente os senhores já ouviram, o deep learning, que é um aprendizado aprofundado, e com a maior novidade, né, a novidade mais recente, que começou a ser integrada aos estudos jurídicos, que é a IA generativa. Então, a inteligência artificial, vamos conceituá-la aqui, até nós podemos utilizar de vários, né, de vários textos, de vários significados, porque não há um conceito unívoco para a inteligência artificial, né? Mas a inteligência artificial, ela é entendida pela Comissão Europeia como os sistemas que exibem comportamento inteligente ao analisar seu ambiente e tomar decisões com algum grau de autonomia para alcançar objetivos específicos, tá? Então, a percepção da IA nesse contexto, ela se dá com a interação, né? A percepção e a interação com o ambiente ao entorno, né? A seguir uma sequência de etapas que envolvem coleta de dados, processamento, né? E esses dados são importantes porque eles vão ser o alimento e a base daquilo que a IA vai performar, né? Então, coletas de dados, processamento, que é a interpretação e racionalização, né, de informações, execução de ações, né, incluindo decisões, e a possibilidade aí de modificar o ambiente, né? A IA pode utilizar regras que são simbólicas, aprender com modelos numéricos, ou adaptar até o seu comportamento analisando um ambiente, tá? Então, pode-se dizer que uma inteligência artificial, ela vai ser tão boa quanto o material por meio da qual ela é treinada. E esse é um ponto forte e fraco da inteligência artificial, porque é aí que moram as maiores críticas. A inteligência artificial, ela não é um ser humano que é diferente do outro ser humano e tem um processo de pensamento e aculturação. Não, existe um ser humano, uma seção, né, um conjunto de seres humanos que então, né, colocam um material, né, cria essa base de dados pelo qual essa inteligência artificial será treinada. Então, se eu colocar lá dados tendenciosos, nós teremos resultados tendenciosos, né? Quanto mais dados enviesados ou ruins, ou, né, talvez diminutos, ou escolhidos, nós teremos o resultado que pode ser, né, ruim, ou resultados direcionados. E aí que mora, né, grande parte das críticas sobre a inteligência artificial. Então, nós temos a ideia do que seria essa própria inteligência artificial como um conceito mais geral e abrangente, e nós começamos a refinar esse conceito de inteligência artificial aí, seguindo o nosso fluxo, como, por exemplo, com a machine learning, que é o aprendizado de máquina, né? Os sistemas, né, eu chamo de sistemas de ML, os sistemas de machine learning, analisam e interpretam padrões, né? Eles estruturam dados para tomar decisões e fazer previsões com base em entradas novas. Mas o ponto crucial, eu acredito que é o que seria um dos pontos aí no tempo que nós temos, mais expoente da machine learning, é o critério da performance que a machine learning tem a partir da experiência. O propósito do aprendizado de máquina é aprender a partir de dados anteriores com o objetivo de fazer o maior número possível de previsões corretas com novos dados, não verificados ou ordenados, né? Os modelos que existem de machine learning, eles trazem consigo os inputs
né, que são as entradas, né, que é aquela base que são utilizadas para treinar, bem como o resultado desejado. Mas o sistema vai criando por tentativa e erro o meio. Como melhor chegar no resultado? E isso sim é uma atividade criativa, né? Nesse meio algorítmica, claro, algorítmica com base naqueles dados que a IA, nesse caso, né, é alimentada. E o machine learning ele consegue fazer o que a gente chama de backpropagation, volta naquele caminho inicial para conseguir chegar mais certamente ao resultado e reforçar. Então, você tem o input e o output, né? A entrada do aprendizado de máquina e a saída. E o meio, né? Ele vai sendo criado e recriado a partir, né? A partir do grau de eficiência e com o grau de eficiência que a própria máquina aí vai nos mostrar, tá? Existem aí alguns graus de autonomia com relação ao machine learning, que é o aprendizado supervisionado, né? O supervised learning, que é o aprendizado supervisionado, e o supervised learning, né? Que é o aprendizado não supervisionado, né? Um inclui naturalmente, como o próprio nome diz, a figura de um supervisor, tanto a pessoa humana quanto outra inteligência artificial, né? Que ajuda na classificação, né? E o outro seria necessariamente um aprendizado não supervisionado, que seria a máquina por si, né? Falo máquina aqui na qualidade dos tecidos da inteligência artificial, produzindo, né, o input e o output. Mas, utilizando ainda uma camada mais refinada, nós teríamos então o Deep Learning, né? O Deep Learning é uma subcategoria, né? Algo mais, digamos, refinado do Machine Learning, que é voltado a técnicas avançadas, tá? Para resolver problemas do mundo, explorando redes neurais que simulam a tomada de decisão humana. E esse aprendizado profundo e esse deep learning, né, aqui em inglês, deep learning, se distingue do que a gente já falou até agora, porque o próprio algoritmo, que é o tecido da inteligência artificial, como nós falamos lá no início, identifica os seus erros e ele realiza os ajustes necessários para o seu desempenho. Então, é de fato um aprendizado mais profundo e a própria reprogramação, reajuste e autocorreção, tá? Dessa inteligência artificial. E existe aqui o que a gente fala de mais recente, né? Ou que veio por hora aí para as cadeiras de estudo do direito, que seria a IA generativa, né? Que seria, inclusive, e está se colocando na IA generativa a saída e a possibilidade de desvendar o que a gente chama de opacidade do algoritmo, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. A IA generativa, ela é um sistema, né? Sistemas de inteligência artificial que possuem a capacidade, então, de criar ou gerar novos dados, tá? Que não existiam previamente. Diferente do que a gente falou lá, por exemplo, na Machine Learning, que você tem um input e um output, na IA generativa não, né? Ela cria, de fato, né? E gera dados que não existiam na programação inicial. E esses dados podem ser os mais variados, né? Incluindo aí imagens, textos, músicas e até mesmo conceitos aí, enfim, conceitos abstratos. A IA generativa, ela tem modelos de larga escala, como Large Language Models, e conhecidos pelo GPT, né? Que é o chat GPT, o famoso chat GPT, tem se mostrado uma ferramenta que é poderosa em diversas aplicações, né? A geração dos textos aí pelo ChatGPT, tradução automática e criação de conteúdo já vem sendo amplamente utilizada, inclusive por tribunais, né? De modo que esses modelos eles aprendem padrões complexos a partir de um enorme volume de dados, né? E de modo a gerar aí respostas coerentes, né, e contextualmente relevantes, né, diante de uma ampla gama de consultas. E aqui eu trouxe aí a ideia da IA generativa, né, que é ao contrário da IA, que simplesmente
analisa ou classifica dados existentes, aí a generativa cria, então, algo novo, né? Por exemplo, ela pode gerar uma nova imagem artística que nunca foi pintada antes, ou compor uma melodia musical única. Aliás, não sei se os senhores perceberam, mas todas as imagens que eu gerei até agora no meu slide, né? Essas imagens que estão aqui no canto, todas elas foram geradas a partir do ChatGPT, né? Então, todas elas foram geradas por inteligência artificial e não necessariamente em algum momento elas existiam, claro, esse não, né, que é a capa de um filme, mas todas essas imagens aqui, elas foram geradas com cores de fundo e da forma como eu gerei o prompt de comando, foram geradas, então, as imagens dentro de um sistema de inteligência artificial. E qual que é a grande problemática, tá? Os algoritmos, lembram que eu falei lá no início? Eu trouxe uma diferenciação entre os algoritmos caixa preta, algoritmos caixa branca, e a grande problemática está, né? Os algoritmos caixa preta, né? Eles não são identificáveis. A ratio decidendi, digamos assim, a razão de decidir, a motivação da decisão da inteligência artificial, ela é opaca. Você sabe provavelmente o input, a depender da inteligência artificial, e você sabe o que saiu. Como a IA chegou nesse resultado, não conseguimos descobrir. Eles são opacos, eles são pretos. Por isso que se chama, né, a pretos no sentido de não visualizáveis. Por isso que eles são chamados aí de algoritmos caixa preta, né? Ou seja, os usuários não podem estimar com precisão quais relações entre variáveis são consideradas pelo algoritmo. Os padrões que o algoritmo encontrou podem não apresentar uma relação causal real. E eu tive o resultado. Porque sim, a depender da base de dados, a máquina ela pode pode ter um resultado ruim, né? Então, ela pode ter feito, ao invés de uma relação causal eficiente, uma relação de associação fortuita. E nós não conseguimos trazer. Então, o grande problema com relação aos algoritmos caixa preta, né, são a interpretabilidade, né? A interpretabilidade, ela é essencial em várias áreas e no direito ela é necessária, envolve uma questão ética, uma questão de justiça, de precisão, responsabilidade das decisões judiciais, né? E ela vem trazendo aí muitas discussões. E a IA generativa vem sendo aí uma ferramenta que muitos estão acreditando e até criando aí grandes expectativas que a IA generativa conseguiria eficientemente resolver o problema da opacidade. Tá? O que acontece? E eu não consigo trabalhar aqui com os senhores todos os vieses que existem, eu trabalhei mais de 40 vieses na decisão humana, que é o meu segundo capítulo, foi assim, eu digo que a minha tese de doutorado, ela foi um grande aprendizado para mim, né, em várias áreas. Eu sempre gostei de áreas, eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei de estudar algumas outras áreas, como a psicologia, nunca pensei que eu ia estudar informática, mas no fim eu tive que acabar estudando e eu sempre tive muita curiosidade de uma ideia de trazer uma resposta unívoca, ou como eu resolveria o problema das decisões judiciais dissidentes, ou e isso foi o fomento para eu acabar na inteligência artificial como um tema atual. Então, eu acabei estudando também os vieses da própria decisão humana, a ideia de eu vou dar uma decisão mais próxima do almoço e ela vai ser necessariamente ruim, ou depois do almoço, ou após um suco de uva, ou antes de um suco de uva, tudo isso eu acabei estudando no segundo capítulo aí da minha tese, que vai ser logo um livro também, e não é diferente com as máquinas. As máquinas, elas apenas transportam vieses humanos, porque nós a programamos, né, para a máquina. E, a depender da base de dados, da base que se usa para alimentar essa inteligência artificial, naturalmente ela vai
programar e reprogramar aí dados, né, e decisões enviesadas. E essas decisões enviesadas podem ser das mais diversas, né, das mais diversas áreas, podem ser decisões, inclusive, preconceituosas, podem ser decisões enviesadas politicamente, podem ser... Então, a IA, ela pode ser utilizada, sim, com objetivos ruins, a fim de trazer resultados infinitamente ruins, desastrosos, antidemocráticos, enfim, né? Por isso que é tão necessário um estudo aprofundado e uma continuidade do estudo da IA. E aqui no próprio slide, é possível verificar um outro livro que eu indico muito, é um livro que saiu este ano, sobre a IA generativa, né? E a possibilidade de utilizar aí alguns desses das IAs que hoje existem, né, na prática do direito. Então, o que nós temos de IA no Poder Judiciário, tá? Em 2024, o Conselho Nacional de Justiça publicou, como os senhores podem ver no slide, né, dizendo que entre os tribunais, né, boa parte deles tem aí 66%, ter projetos de IA em desenvolvimento, né? Uma parte deles está ainda em produção, né? Boa parte deles já foram concluídos, né? E poucos aí, 3 projetos mencionados na resposta foram declarados como não iniciados. Passou a ser uma cobrança do Conselho Nacional de Justiça em resposta ao que eu falei aos senhores lá no início, né? E qual que é a maior crítica? Hoje, isso eu trago na minha tese de doutorado. Hoje, aqui eu trouxe, claro, de uma forma resumida, até porque eu já estou bem no finalzinho, esticando o tempo aí que o desembargador Prudêncio e a querida Cristina me passaram. Eu trouxe e trabalhei em todos os tribunais e como cada tribunal está aplicando a inteligência artificial atualmente, né? Quais são os sistemas que estão sendo utilizados? Tem os sistemas aí no Supremo Tribunal Federal, estive lá com o meu orientador, o Alexandre Moraes da Rosa, que estava... Os meus 2 orientadores aqui no Brasil são juízes, né? O Alexandre Moraes da Rosa, ele esteve no gabinete, foi o juiz aí assistente do desembargador do ministro Gilmar Mendes, e o professor, juiz aqui, Orlando Zanon, que também é meu orientador aqui no Brasil, ele vem trabalhando gestão de poder judiciário como um dos temas, e hoje, né, existe uma cultura sendo criada no judiciário para se fazer e se aplicar a inteligência artificial. Problemáticas. Os servidores não estão treinados para lidar com inteligência artificial. Quando você faz um prompt de comando, a forma como você faz gera um resultado. Dependendo da forma como você escrever ao ChatGPT, ele pode entender ou não teu prompt de comando. Então, isso pode gerar resultados igualmente desastrosos. A base de alimentação é importante. Se a base levar em consideração dados de legislações revogadas, o resultado que a IA te dará é um resultado com base em leis revogadas. Se a minha base, e eu trabalhei também em diversas decisões ao redor do mundo, que trouxeram decisões enviesadas, né? Tem inúmeras, né? Que colocaram... aconteceu também muito nos Estados Unidos, o caso Loomis foi um caso emblemático, que havia uma predisposição e havia um contingente populacional que estaria em maior número aprisionado. E com aquela base de dados se utilizou uma inteligência artificial para inclinar ou sugerir ao magistrado que ele decretasse ou não a preventiva. E os resultados se mostraram posteriormente desastrosos. Primeiro, porque não se tinha a camada de decisão acobertada pela opacidade. E segundo, porque a base que foi dada tornou, né, a máquina inclinada, né, eu falo a máquina IA inclinada a decidir com base em um estereótipo, porque já era, né, aquele estereótipo que era o contingente maior da massa carcerária, né, que estava lá no sistema prisional.
Então, ela sugeria sempre que alguém com aquele estereótipo, que não necessariamente era alguém que estava a delinquir, tinha ou que tinha delinquido, tinha uma propensão maior e deveria se decretar a prisão preventiva. E existem vários outros inúmeros, né, inúmeros casos de a depender de reconhecimentos faciais, considerando pessoas asiáticas, enfim, hoje já se tem muita pesquisa feita, tá? Mas qual que é o grande problema que se vê no Brasil, né? E aqui é uma crítica feita pela Isabela Ferrari, ela é juíza federal, ela vem capitaneando diversos estudos no Brasil, ela tem diversos livros, né, do emprego de algoritmos, inteligência artificial na tomada de decisão, e eu concordo com uma das conclusões dela, que nós temos uma cultura de implementar um software sem que tenha havido qualquer tipo de consulta prévia ou mesmo deliberação ou debate sobre o processo de desenvolvimento, sem que se informe a população sobre a curadoria dos dados envolvidos no processo, o que é incorreto e inconstitucional. A inteligência artificial, ela precisa passar necessariamente por um debate público. As decisões, porque por mais que o juiz esteja numa instância revisora, não esqueçam que nós estamos num contingente absurdo e assoberbado de processos judiciais. E o que isso acarreta? Um viés de máquina, uma propensão aos magistrados de aceitar, justamente pelas altas exigências de produção, o resultado que a inteligência artificial lhe der. Então, há uma inclinação, a partir do momento que se estuda ou se coloca a inteligência artificial como... Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Confesso que me perdi no conceito de opacidade. A opacidade, ela é a impossibilidade, né, de explicar o porquê a máquina decidiu dessa forma. Se eu tenho uma entrada e uma saída, eu teria que ter uma explicabilidade para o procedimento. Por exemplo, vou te dar um exemplo de uma decisão judicial. O desembargador Prudêncio vai decidir que a Tainá inseriu indevidamente alguém nos órgãos de proteção ao crédito. Então, ele vai colocar lá que houve o ajuizamento que Tainá, ou que, enfim, uma pessoa requereu tutela jurisdicional contra a Tainá, porque houve uma inscrição equivocada nos órgãos de proteção ao crédito. E daí ele vai decidir que ele olhou a documentação, que ele viu a legislação, que ele olhou os artigos 186 e 927 do Código Civil e que ele percebeu que, em razão disso, combatendo com a prova nos autos, ele passa a decidir, então, e condenar a Tainá a pagar 10 mil reais de dano moral pela inscrição indevida. Condenar a Tainá a retirar, ou já determinar, né, que o SPC retire, o Serasa, enfim. Se um algoritmo vai fazer o processamento dessa decisão tal qual um juiz, que seria um desembargador, seria o desembargador Prudêncio, aqui figurativamente, né, desembargador, o que aconteceria? Haveria a entrada e haveria condenação, mas você não saberia, a senhora Ana Costa não saberia qual que era o artigo de lei, qual que é a prova que foi analisada, você teria a entrada e a saída, mas não saberia o porquê. Isso é opacidade. Você não entende por que a máquina chegou nesse resultado. Isso se chama a opacidade da máquina. Você não tem como destrinchar, como decidir, né, e como saber necessariamente qual foi a motivação real, qual foi o procedimento tomado por aquela máquina para decidir tal como decidiu. Não sei se eu consegui lhe explicar, mas esse é um dos grandes pontos, né, aí que nós encontramos. Existem diversas pesquisas que dizem, né, que de fato as decisões que utilizam IA, elas superam a eficácia das decisões humanas, né, e daí também isso só reforça, né, o problema do próprio viés de máquina gerada no ser humano, que em uma situação contingencial, em uma situação de cobrança excessiva, o ser humano teria essa inclinação, né, de aceitar a decisão dada pela máquina, tá? Então, a minha palestra hoje, a minha fala é muito mais reflexiva. Que bom que entendeste, Ana.
é muito mais reflexiva, é muito mais no sentido de nós temos no país como um todo diversos sistemas, diversos projetos que utilizam inteligência artificial em andamento ou já concluídos, né? Aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina nós já estamos utilizando, né, sistemas da Microsoft para auxiliar na produção das decisões judiciais. Porém, né, ao invés de criar ou trabalhar em sandbox regulatórios, ou trabalhar isso de uma outra forma, né, a fim de verificar quais seriam as consequências, cuidar com a curadoria desses dados que estão sendo injetados, colocados aí nos sistemas de inteligência artificial, nós estamos, ao revés, aplicando e já utilizando isso na prática, o que me traz uma extrema e extensa preocupação sobre os resultados que podem, inclusive, ser desastrosos e que nós poderemos ver aí nos próximos anos com relação ao nosso conceito de justiça. Vamos ver, adiá-las, mas é possível dar um prompt requerendo a lei e ao artigo que gerou a resposta obtida com o resultado das conexões da rede neural. Como toda e qualquer resultado, é preciso auditar. Claro, eu posso colocar um prompt de comando de alas lá no início e ter um resultado, mas percebes que se o processamento for algo até simples, até vai fazer sentido porque você sabe o resultado. Mas em uma utilização massiva de inteligência artificial, o resultado, sem a operacionalização e sem a razão de decidir, pode criar problemas gigantescos. Exatamente, Ana Costa. Se pedires a motivação legal, foi o que aconteceu com o caso Loomis, nos Estados Unidos, tá? Se leres sobre esse caso, verificarás que a inconstitucionalidade discutida foi justamente a ausência de motivação naquela decretação da preventiva, justamente porque baseada ali na inteligência artificial, tá? Eu espero ter respondido, tá? A utilização de IA sem um conhecimento adequado pode levar a um padrão de decisões simplificadas, mas nem sempre a mais assim, com certeza. Porque, como eu falei, quanto pior a tua utilização de dados, quanto pior for a alimentação de dados na inteligência, no teu sistema, quanto pior for a tua curadoria de dados, pior será o resultado. Porque a IA, ela não passa por um crivo como se fosse o nosso humano. É como se o cérebro dela fosse aquilo que ela é preenchida. Então, o resultado dela será com base naquilo que lhe foi dado. Então, sim, o resultado ele pode ser desastroso. E eu já tenho exemplo, inclusive aí sugiro que aguardem meu livro. Acredito que ano que vem vai sair, vai trabalhar diversos resultados desastrosos que ocorreram, já foram objeto aí de decisões com inteligência artificial, tá? É um tema ainda que precisa ser muito discutido, é um tema ainda que precisa ser muito estudado, é um tema que precisa ser levado a debate público-político, né? Que infelizmente não se tem esse apego, né? De levar essa curadoria de dados, de se fazer no local correto, que seria, né? No nosso Congresso Nacional, um debate público sobre isso está sendo já implementado, o que para mim, né? É uma forte preocupação. Queria agradecer. Espero que eu tenha respondido as perguntas que eu já verifiquei aqui, mas eu continuo aqui à disposição. Eu deixei o meu currículo Lattes aqui, está lá disponível no site do CNPq. Também tem o meu e-mail que está disponível, a minha rede social e o meu site. Para mim é uma grande satisfação, desembargador Prudêncio. Agradeço ao senhor novamente pelo convite. Estendo esses cumprimentos aos seus pares desembargadores, à Cristina, que sempre está aqui secretariando os eventos do MB, sempre com muita presteza e diligência. Então, queria novamente agradecê-los, né? Muito obrigada por Marco, que já está ali falando sobre o resultado da nossa palestra. Eu fico muito lisonjeada e é sempre muito importante aí receber o feedback de vocês
sobre o que poderia ser mais claro ou o que ainda ficou nesse tempo a ser debatido. Muito obrigada. Eu, Deixa eu parar o compartilhamento aqui, desembargador. pois não, Ver se eu consigo aqui. pois não. Agora conseguimos. Parei o Agora sim, né? Ótimo. Doutora Cristina? Doutora Cristina? Hoje não, desembargador. Ah, sim. Eu gostaria de público agradecer. Estão ouvindo? Estamos. Agradecer a essa grande palestra. Doutora Pedrini, como já viemos dizendo há anos, e ela sempre uma nossa companheira do IMB, e a sua universidade sempre parceira aqui conosco, nosso Instituto dos Magistrados. E hoje eu tive uma honraria muito grande em estar presidindo a sua palestra, porque ambos somos brusquenses, aqui de Santa Catarina. E o que ela está dizendo efetivamente acontecerá, já está acontecendo em partes pequenas, muito pequenas ainda, dentro do judiciário, mas em breve teremos 100% a inteligência artificial à nossa disposição, dos advogados, dos promotores, enfim, dos lidadores da justiça, do direito. E ela foi muito feliz de uma forma muito clara explicar o que é a inteligência artificial e para que ela servirá. Nós enfrentaremos, ela já disse, isso aí, a doutora Pedrini, que enfrentaremos desafios. Mas desafios nós sempre temos que enfrentá-los, justamente para poder vencer. E hoje até Brusque está comemorando 35 anos do voto eletrônico, instituído, criado pioneiramente em todo o mundo, aqui em Brusque. E eu sofri isso que ela hoje está antecipando, que serão muitas lutas para termos implantado a inteligência artificial. Quando se falou em inteligência artificial, aqui em Brusque, aqui mais precisamente no Brasil, eu já fui um adepto de primeira linha. E agora, com a palestra da doutora Pedrini, eu serei um adepto ferrenho para a luta em favor da aplicação total dentro do Poder Judiciário. Sabemos que já existem resistências dentro do Judiciário, mas é sempre assim. Tudo aquilo que é novo, há uma tendência a não aderir. Mas, com o tempo, todos aderem e todos aderirão. Doutora Pedrini, meus parabéns. Recebi aqui vários comentários altamente positivos. Foi uma excelente plateia de advogados. Tivemos, dentre eles, até o desembargador Edmundo Franca, da nossa diretoria nacional do IMB. E tivemos a doutora Jéssica, lá do distante Rio Grande do Sul, e vários aí do Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. E então eu encerro, mas antes eu gostaria de agradecer a doutora Cristina Demarque, Obrigada. e que coincidentemente também tem família Marque aqui em Brusque, como eu já lhe disse pessoalmente. Então hoje tudo é Brusque, tudo é Santa Catarina, tudo é Brasil, né? Maravilha. Desembargador Prudêncio sempre é muito brusquense, né? Que bom de ouvir isso. Agradeço imensamente, desembargador. Agradeço a todos que estiveram aqui presentes, né? Aqueles que estão estudando a temática podem me procurar, que eu vou ficar muito feliz aí em estender esse diálogo com os senhores, tá bom? E já temos até a próxima, doutora Pedrini, que é Direito Marítimo, que vamos Meu discutir Deus. em reunião, eu em nome do IMB e a senhora em nome da sua universidade. Tá bom. Tá? Combinado, então, desembargador. Doutora Pedrini, muito obrigado por tudo.
Doutora Cristina, muito obrigado por tudo, aos demais diretores do IMB, e obrigado também ao nosso presidente nacional, desembargador Peterson, e também ao nosso vice-presidente, desembargador Guimarães, e ao também desembargador Fábio Dutra. Muito obrigado e declaro encerrado, então, a nossa palestra. Tchau, tchau. Muito obrigada.